Olá, eu sou o Gui Secarelli e no vídeo de hoje a gente vai entender a pergunta: composteira, é tudo igual? Num dos vídeos anteriores nós vimos um modelo de destinação ecologicamente correto dos resíduos sólidos, que é por meio do minhocário caseiro. Mas se temos mais pessoas em casa, consequentemente um consumo maior de matéria orgânica, existem também outros modelos de fazer a compostagem, além da vermicompostagem, que é o minhocário. Hoje a gente vai ver um modelo que é a composteira em leira. É uma composteira que ela é termofílica, ou seja, ela é o resultado do processo de decomposição da matéria orgânica feita por micro-organismos, que nada mais são do que bactérias e fungos que atuam no processo de decomposição da matéria orgânica. Nesse processo de decomposição da matéria orgânica, esses micro-organismos também liberam calor, e daí que vem o termo termo. E essa liberação de calor, ela garante para a gente um composto sanitizado, livre também de agentes patógenos e transmissores de doenças. Outra questão super importante desse modelo de composteira é a oxigenação dela, que permite com que as bactérias aeróbicas trabalhem incessantemente na decomposição dessa matéria orgânica, produzindo um excelente adubo. Aí, para fazer a nossa composteira em leira, vamos precisar dos seguintes materiais: toras de madeira ou troncos de árvores ou fuste de bananeira, que é aquele pseudocaule da bananeira. O importante é que não seja de madeira tratada. Tá? Ela pode estar, inclusive, já em estado de decomposição. Isso não tem problema nenhum. Aí, para a nossa composteira, ela vai ter 50 centímetros quadrados. Então, para isso, cortamos toras em tamanho de 50 centímetros e toras em tamanho de 80 centímetros, que serão as laterais. Precisar das seguintes ferramentas: de um serrote ou uma serra elétrica, alguma ferramenta que possa garantir o corte das toras. Um facão. O facão será usado principalmente para os bambus, que iremos utilizar como estaca para fixar as toras no chão, de modo que as toras não se movimentem. Os bambus, iremos utilizar ele de estaca para fixar as toras ao chão, para que elas não se movimentem. Bambus menores, semelhantes a uma espessura de gravetos, que serão interessantes para fazermos a cama da leira. Palhada. A palhada vamos precisar de uma quantidade considerável, porque elas serão utilizadas para fazer a parede e o teto da composteira. Vamos precisar dos nossos resíduos orgânicos, que ao invés de destiná-los ao aterro sanitário, vamos dar um destino ecologicamente correto por meio da composteira em leira termofílica. E vamos precisar também de uma marreta ou martelo para fixar as escoras no chão. Então agora vamos iniciar a montagem da nossa composteira em leira. Para isso vou começar com uma escora de 80 centímetros, que será a lateral dela, e vou já fixar o bambu aqui. Eu fixarei 4 bambus em cada tora, de forma que eles não se movimentem. Ela terá também 50 centímetros de altura, que irá produzir 125 litros de composto. As escoras vão permitir que a gente suba mais um andar de escoras, E aqui esse vão central, ele tem 50 centímetros de área, esse quadrado, Então a gente tem 50 centímetros quadrados aqui. A gente preenche esse meio com as toras de 50 e aumentar as laterais com as toras de 80 e com toras de 50 também. Bom, pessoal, então terminamos aqui de montar a parte estrutural da leira, E agora, para dar um acabamento, para não ficar até perigoso, eu vou serrar o excedente da altura dos bambus que ficaram para escorar as toras. Essa próxima etapa da nossa leira, nós vamos fazer a parede dela, que vai ser de palhada. Então a gente vai pegar a palhada e vai acomodar nessas laterais onde estão as toras, que elas vão garantir também uma boa oxigenação para os micro-organismos e vão estabelecer a relação carbono-nitrogênio. Esses galhos menores do bambu que sobraram, pode ser também gravetos de árvores, A gente vai colocar ali também na composteira, que eles vão ajudar na criação de área onde os micro-organismos, os fungos e as bactérias vão trabalhar na decomposição da matéria orgânica. Existem 2 modelos basicamente de composteira, O modelo de leira estática e o modelo de leira dinâmica. Esse modelo que a gente está construindo é o modelo de leira estática, ou seja, é um modelo que a gente não vai precisar revolver a matéria orgânica, a não ser que comece a dar algum cheiro de podre,
e daí vai estar faltando oxigenação. Mas essa forma que a gente monta ela é exatamente para garantir uma ótima oxigenação para os micro-organismos, evitando que o alimento apodreça e fazendo com que ele entre em processo de decomposição. Então agora, antes de colocar a matéria orgânica, eu vou fazer uma leve camada de palhada aqui no meio da leira. Bem leve mesmo. O momento aguardado da gente colocar o resíduo orgânico ali para dar uma destinação ecologicamente correta para ele. Agora a gente vai fazer o telhado de palhada, que é cobrir os nossos resíduos orgânicos. A palhada ela tem que estar numa proporção de 2/3 para 1/3, 2/3 de palhada para 1/3 de resíduos orgânicos. Para estabelecer uma boa relação carbono-nitrogênio, que vai facilitar o trabalho dos micro-organismos e disponibilização futura de nutrientes para as plantas. Outra função da palhada também é evitar que apareçam bichos na nossa composteira. Mas vamos também simular, caso a gente fosse incluir mais resíduos orgânicos, né? Digamos que já passaram mais alguns dias, a gente encheu mais um balde de resíduo orgânico e a gente quer colocar na nossa composteira. Aí nesse momento a gente vai fazer o telhado, puxar o telhado para as laterais da nossa leira, né? E aí nesse meio que a gente abriu de novo e tá os resíduos, a gente vai virar o resíduo orgânico que está vindo a aumentar o volume da leira. Cobre com nova camada de palhada. Aqui no nosso caso a gente vai aumentar ela até 50 centímetros de altura e nessa medição que a gente fez, na verdade 50 cúbicos, né? Porque a gente vai ter 50 por 50 por 50, a gente produz 125 litros de composto. Certo? Então, ao invés de a gente estar destinando esses resíduos orgânicos para um aterro sanitário, a gente não só está dando um destino ecológico, como produzindo adubo para a horta e para uma alimentação mais saudável. Bom pessoal, antes de finalizar nosso vídeo de composteira em leira termofílica, mais algumas informações. Nesse processo de aquecimento da composteira, ela irá atingir uma temperatura entre 45 graus a 70 graus Celsius, que é necessário para matar os micro-organismos patógenos, né, que podem trazer doenças para a gente e para as plantas. E aí, nesse processo, é interessante você ter um termômetro, que é o termômetro espeto, que é um termômetro muito utilizado para a medição de temperatura do solo. E com esse termômetro você consegue monitorar a temperatura da sua composteira. Se acaso ela chegar a atingir temperaturas acima de 70 graus, uma coisa que é bem aconselhável você fazer é regar a sua composteira para reduzir a temperatura dela, pois uma temperatura acima de 70 graus irá matar inclusive os micro-organismos que são interessantes para a gente no processo de decomposição da matéria orgânica. Gostou do vídeo? Comenta e até o próximo!